Conversar com muitas pessoas é ótimo e necessitamos disso. Porém, nossa maior necessidade é falar com aquele que sempre toma decisões sábias, o Deus Todo-Poderoso. Ele está disposto a dar-lhe direção, responder ao seu pedido a cada momento. Nem sempre vai responder da maneira esperada por você, nem no tempo em que você aguarda, mas ele vai responder. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: a grande ilusão. O título desta mensagem é A Grande Ilusão. Para que uma pessoa seja enganada e desviada, basta mentir para ela e desinformá-la. Então, faça a si mesma a pergunta: já fui enganado? Tenho sido enganado? Já fui traído? Todos nós, em algum momento de nossa vida, temos sido vítimas de mentiras, até mesmo da parte de pessoas enganadas por outras pessoas. Temos sido traídos, ou mesmo alvos de falsa informação e assim por diante. É interessante que você abra a palavra de Deus, porque logo no início, Deus quer que aprendamos uma lição muito, muito importante. Você poderia pensar, esses ensinamentos devem estar em outro lugar na Bíblia, bem na frente. Sim, no início do Gênesis, o relato da criação do homem e da mulher. E então entrou no mundo um engano que tem vitimado cada um de nós e pode nos arruinar todos os dias da nossa vida. Esse engano é uma das táticas de Satanás que traz à nossa vida o medo, a vergonha e a perda. Isso é o que a decepção faz. Esta mensagem é importante porque é muito claro nas Escrituras os argumentos usados para enganar alguém. Assim, no 2º capítulo do Gênesis, começando no versículo 16 e apenas passando por um par de outros textos aqui. Os versículos 16 e 17 dizem: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente você morrerá. Então a pergunta é esta: o que é o grande engano? Não perca isto. O grande engano é este: pecar sem quaisquer consequências. O grande engano é você pecar e não sofrer quaisquer consequências. Isso funciona na vida de todos, num momento ou noutro. É acreditar que podemos desobedecer a Deus e não sofrer as consequências. Você vê isso na vida de Adão e Eva e de todos os outros, como dizem as Escrituras. E se você olhar para o resto destas páginas da Bíblia, vai perceber que é impossível pecar contra Deus e não sofrer as consequências. Ninguém pode. Há consequências para o pecado. A mentira do diabo não foi bem isso que Deus quis dizer. Isso não vai acontecer com você. Eu sei que está na Bíblia e você pode me mostrar a Escritura, mas realmente não é essa a correta interpretação do texto. Então, quero que pense em quem é o tentador nas Escrituras e veja talvez um aspecto um pouco diferente nele. Observe, no 3º capítulo, o versículo 1, diz a Escritura:
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja você, a serpente disse: será que Deus lhe disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E assim Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Deus não disse que eles não poderiam comer de nenhum fruto, mas apenas de um especial. E então, ouça o que Satanás disse. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. A serpente não disse a verdade. Portanto, Deus permitiu que aquela criatura testasse e experimentasse nossos primeiros pais no jardim. Mas será que o diabo continua fazendo o seu trabalho até hoje? Sim, ele continua. E não há nada de bom que o diabo faz, porque ele é um enganador. Se você for para Apocalipse capítulo 12 por um momento, dê uma olhada no versículo 9. A Escritura diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Há outros versículos, mas eu quero mesmo é que você veja que o diabo não é apenas uma cobra. O diabo era um ser criado e o homem foi tentado e provado por ele. Ele continua agindo ainda hoje e precisamos ter muito cuidado com o que está acontecendo em nossa vida. Vamos então pensar nisso por um momento, porque o diabo não mudou. Ele é o mesmo e aqui está o engano. A decepção que ele provoca é afirmar que o pecado não traz consequências. Essa é a mentira dele. Isso é assim que ele opera. Essa é a mentira que ele diz. Não importa o que você vê, o que você faz, o que você ouve, você não está contra Deus e não há consequências. Isso é uma mentira absoluta. Peça a Deus: não dirás falso testemunho. E o diabo está sempre fazendo isso. Então, perguntamos, ok, então Satanás é o tentador. Agora, qual foi a tentação? Eles tinham no mundo tudo o que queriam. Eles não precisavam de nada, quero dizer. Era como se o céu estivesse na terra. Mas Satanás diz: você pode ser como Deus. Você pode distinguir entre o bem e o mal. Você pode ser como Deus. Pense nisso. Quando Satanás nos tenta, ele não nos tenta acerca de algo que normalmente não temos, acerca de coisas que gostaríamos de ter, acerca de melhorar a nossa própria imagem. É assim a abordagem dele. É interessante, que quando Eva olhou para tudo aquilo, ela achou que, você sabe, parece que esse fruto é bom para alimento e agradável aos olhos e, portanto, uma experiência maravilhosa. Não é esta a mesma mentira de Satanás hoje? É bom para o estômago, é agradável aos olhos e você pode experimentá-lo. Pense por um momento como muitos pecados diferentes caem nessa mesma categoria. Apelam ao nosso paladar e quando você olha, surge o desejo de experimentar. Você pode percorrer todo o caminho da bebida ao sexo. Você pode levar todos os pecados e colocá-los nesta categoria. E isso é exatamente o que Satanás estava fazendo. Por isso, a questão é como Satanás diz. Agora você acha que Deus realmente disse isso? Quantas vezes você já foi tentado assim, de alguma maneira ou de outra, e você disse: bem, eu me pergunto se isso é realmente o que Deus disse. Eu não sei onde isso está na Bíblia. Algumas pessoas dizem que está na Bíblia. Eu ouvi algum sermão sobre isso, mas
ou realmente não sei se Deus disse aquilo. Foi exatamente isso que o diabo disse a Eva. E isso é exatamente o que ele está dizendo às pessoas de hoje. É por isso que você vai ouvir as pessoas dizerem: mas eu não sei se acredito ou não em toda a Bíblia. Você sabe o que as pessoas fazem quando decidem não acreditar em tudo? Escolhem as coisas em que querem acreditar e que não as ameaçam. Deus é um Deus de amor. Embora a Bíblia diga que a alma que pecar, essa morrerá, que o salário do pecado é a morte, você não ouve as pessoas citando esses versículos. Assim, as pessoas escolhem em que acreditar. Quando se trata da palavra de Deus, você não tem escolha. Você só terá consternação e sofrimento, mais cedo ou mais tarde. Eva não acreditou no que Deus disse, porque ele não disse isso. Ele disse: porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Agora eu lhe pergunto, você acredita que há alguma mudança nisso? Que há qualquer alteração nisto que a Bíblia diz? A alma que pecar, essa morrerá? Ainda é a verdade. Portanto, o grande engano é porque ele trabalhou todos esses anos dizendo que pecar contra Deus não traz consequências, quando cada um de nós sabe por experiência e por olhar para o que está acontecendo ao nosso redor que há consequências quando desobedecemos a Deus. Sempre houve consequências, desde Adão e Eva, e sempre haverá. Então, vamos supor que sabemos o que é a tentação. Vamos pensar nas táticas de Satanás, como ele trabalha. Satanás levou Eva a questionar a palavra de Deus. Isso é onde tudo começa. Quando você começa a duvidar da palavra de Deus, você está indo por um caminho geralmente cheio de dúvidas e negações. E depois, claro, o que acontece é a pessoa desobedecer a Deus. E então há a destruição. É exatamente isso. Uma trilha fácil, uma e outra vez. E as pessoas vão vivendo assim. E então elas ainda vão lhe dizer: bem, eu acredito que Deus é um Deus de amor. Ele não vai condená-lo, ele não faria isso. Contra toda essa argumentação, a palavra de Deus dá testemunho do fato de que é um engano acreditar que você pode pecar sem sofrer as consequências. As consequências estão aí, não importa quem você é. Se você olhar para a sua própria vida, sendo absolutamente honesto, você dirá que essas coisas simplesmente acontecem. Coisas interessantes acontecem de acordo com o que você fez. Elas só acontecem quando você faz isso. Tais coisas acontecem incomodando a sua consciência, como coisas que você gostaria que não ocorressem na sua vida. Deus não mudou, não mudaram seus princípios. Acho interessante e muito eficaz que desde o início da palavra de Deus, por todas essas páginas, o Antigo e o Novo Testamento, todas estas páginas testemunham a mesma coisa. O salário do pecado é a morte. Há consequências para quem desobedece ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando penso nessas coisas, vejo as consequências no que Satanás disse a Eva. Ele disse: essa fruta vai fazer você sábia. E então ele recorreu naturalmente ao desejo dela. É isso que Satanás faz. Por exemplo, você dirige na via expressa e vê um cartaz publicitário de uísque ou vinho ou algo assim. Você não vê uma garrafa quebrada. Você não vê o anúncio com uma cor feia. É o mais atraente quanto possa ser. A mesma coisa acontece quando estão mostrando seus produtos às pessoas ou o que estão anunciando. Eles os tornam atraentes aos olhos. Porque ao ver o anúncio, você pensa nele. Pensa nisso o suficiente para em pouco tempo qualquer aquilo, seja o que for. Poderá ser outro homem, outra mulher, ou algo para beber, ou algo para obter prestígio. Satanás
tem todo tipo de ferramentas. Veja isso, não faz qualquer diferença que ferramenta ele usa. Você não pode negar o princípio do Deus Todo-Poderoso. O princípio é que há salários e consequências para o pecado. Então eu lhe pergunto, se você, antes de fazer algo errado, para onde você olharia, sabendo que não deve fazer o que você faz? Você para e pergunta a si mesmo quais são as consequências. O diabo vai lhe dizer que não há consequências, porque todo mundo faz isso. Você perguntaria a Deus o que ele acha disso? Você acha que Deus jamais diria que está tudo bem? Ele diria que isso vai destruir você, mas está tudo bem? Não. Ele diria que isso não é bom para você. É muito claro na palavra de Deus e profundamente sério, porque se trata de uma armadilha. É impossível agir contra Deus e não sofrer as consequências. E assim você precisa perguntar, quando tentado a fazer qualquer coisa, quais são as consequências disso para mim? Você vê, quando o Espírito Santo está em sua vida, ele vai levá-lo a fazer essa pergunta, porque ele é um protetor e também um doador da verdade. Senhor, o que tu me dizes? Se você é um cristão, mesmo débil, você sabe o que é certo e o que é errado. Sabe o que é bom e o que é mal. Veja você essas coisas, escute. As pessoas estão vivendo uma vida justa, uma vida piedosa, que não significa que são perfeitas. Mas seu objetivo é ser obediente a Deus. E estão vivendo esse tipo de vida. Se o povo de Deus vive uma vida piedosa e santa, o que acontece? Causa um incrível impacto, não impressionando as pessoas, mas dizendo algo a elas que estão vivendo em pecado. Antes de tudo, os que vivem sem Deus não gostam de nós em nenhum momento. Eles vão fazer todo tipo de coisas para minar aquilo em que acreditamos. Tentarão fazer isso, mas a verdade ainda está lá, que o pecado traz sempre as consequências, como nos diz a Bíblia. Então, vamos pensar nisso por um momento. Pense na tragédia que realmente ocorre. Para Adão e Eva, que ouviram a verdade, o que eles fizeram? Eles ouviram a verdade, mas também ouviram a mentira de Satanás. Sua inocência, eles eram perfeitamente inocentes, tornou-se em vergonha. Eles não só tiveram vergonha em vez de alegria, eles começaram a se sentir culpados, com vergonha e com medo de serem descobertos. Pense no que realmente era aquele perfeito jardim onde viviam. E agora é o medo, a vergonha, a culpa e o temor de serem descobertos. Você pode imaginar o que devem ter pensado quando ouviram os passos de Deus que vinha? Ouviram os passos de Deus, diríamos. E então, uma voz que eles nunca esqueceram: Adão, onde você está? Deus não estava pedindo informações. Veja isto. Ele poderia lhe dizer hoje, ele poderia chamar o seu nome e perguntar: onde você está? Você tem vivido em pecado? A Bíblia diz que sim, e provavelmente várias vezes, de várias maneiras, mas você não sabia que era ele. Mas você sentiu em seu coração onde você realmente está e por que você está onde está. Porque haviam sido separados de Deus e se escondiam no mato, tentando esconder seu corpo nu. Não podemos sequer imaginar que tipo de medo deve ter passado por sua mente quando ouviram Deus chegando, sabendo que eles tinham pecado contra ele e sabendo que eles estavam nus, ao contrário de como se sentiam antes, de frente para Deus que os amou o suficiente para dar-lhes tudo que se possa imaginar. E eles jogaram tudo fora,
por causa do engano do diabo, e eles sabiam quão amargas eram as consequências do pecado contra Deus. Você questiona, bem, esse é o meu estilo de vida. E daí? Você olha para todo o dinheiro que tem, para a sua posição e todas as coisas, quão popular você é. Deus não está impressionado com nada disso. Existem consequências divinas para a vida de uma pessoa. Quantas vezes já ouvi alguém dizer, bem, eu não posso, eu não sei porque Deus fez isso comigo. Bem, Deus não fez isso a você. O salário do pecado é a morte. O dom de Deus é a vida eterna. Qual você escolhe? Então, quando você olha para ver o que aconteceu, eles queriam culpar uns aos outros. Eu vou lhe dar uma lista de coisas que aconteceram a eles. E assim, o número 1, eles perderam sua inocência. Eles eram perfeitamente inocentes. Poderiam estar totalmente nus e tudo estava bem. Agora eles têm de usar roupas. Que tipo de roupa? Roupas feitas de mato. Eles tinham que encontrar algo com que poderiam esconder o corpo nu. Então, antes de tudo, a perda da inocência. Em segundo lugar, eles perderam o seu relacionamento com Deus. Por isso, eles estavam morrendo de medo quando ouviram Deus vindo. A terceira coisa perdida foi a casa no jardim. Eles foram expulsos do jardim para um mundo amaldiçoado, de onde teriam que tirar o próprio sustento. Eu não sei se você lembra ou não, mas Adão viveu mais de 900 anos. Pense nisso. Ele estava no jardim tendo tudo, mas quando foi expulso, viveu mais de 900 anos em um mundo de perda, de maldade, de todas as coisas ruins acontecendo já naquela época. Quantas vezes eu paro para pensar, ele deve ter dito a Eva, estávamos tão bem no jardim. Muitas vezes é isso que as pessoas dizem quando andam longe de Deus. A próxima coisa foi esta, expulsos da casa no jardim. Foram expulsos. As consequências do pecado atingiram toda a humanidade no momento e na eternidade. Você sabe por quê? Estamos sendo prejudicados pelo que eles fizeram. E então, finalmente, sentimos dor, sentimos angústia, vergonha e perda como resultado do julgamento de Deus. Pense nisso. Assim, esta mensagem é apenas um comunicado. O pecado contra Deus traz consequências inevitáveis. É uma escolha que fazemos. O que posso fazer mediante todo o pecado que tenho cometido? Você precisa estar disposto a reconhecer o seu pecado e vir ao Senhor Jesus e pedir-lhe para perdoá-lo pela bagunça que você fez na vida e não encobri-lo. Não diga a Deus que você cometeu alguns erros, não. Você fez pior do que cometer erros. Não tente cobri-lo. Diga a Deus, Deus, eu pequei contra ti, eu desobedeci a ti, eu me opus às tuas leis, eu provoquei a queda de outras pessoas, eu apenas tenho sido mau, tenho vivido pecando em minha vida e agora, estou pedindo a ti que me perdoes. Você não pode vir a ele dizendo, bem, eu dei muito dinheiro, tu sabes, eu tentei ser um bom cidadão, nunca estive na prisão, eu ouvi todos os tipos de coisas. Nada disso resolve o seu problema do pecado contra o Deus Todo-Poderoso. Você precisa reconhecê-lo. Peça a ele para perdoá-lo. Você está vindo a ele por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e derramou
derramou seu sangue. Esse foi o pagamento que Jesus fez a fim de sermos perdoados. Se você deixar Jesus fora da questão, qual será a base da sua salvação? Você não poderia ser bom o suficiente. É somente através do sangue de Cristo. O sangue dele foi derramado no Calvário, o que pagou a sua e a minha dívida na íntegra. Não importa o que você fez, onde você foi e com quem, ou o que quer que seja, se você estiver disposto a genuinamente, de todo o seu coração, se arrepender e pedir a Ele para perdoá-lo, você será salvo. O que significa isso? Significa que você vai viver a vida em arrependimento, seguindo em outra direção, porque agora você está seguindo a Jesus. Tudo isso se resume a algo simples. Ou você vai acreditar que Ele vai perdoá-lo, ou não vai perdoá-lo. Eu só quero dizer isto. O apóstolo Paulo matou cristãos. Ele os colocava na cadeia. Fez todo o imaginável contra os seguidores de Jesus. Olha o que Deus fez por ele. Deus o derrubou, cegou-o e chamou a atenção dele. Então, eu sugeriria que você não coloque Deus à prova. Isso eu sei, porque se você está ouvindo ou me assistindo, ou você está aqui, você está ouvindo a verdade. Peça a Ele para perdoá-lo, para limpar a sua vida. Entregue-se a Ele. Ele fará uma obra maravilhosa em sua vida. Amém? E Pai, te agradecemos porque nunca recusas qualquer um que vem a Ti, arrependido e confessando os seus pecados de todo o seu coração. Que elas entreguem a sua vida a Ti e sejam perdoadas e vivam amando a Ti o resto de sua vida. Nós te agradecemos porque sabemos que Tu vais perdoá-los em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.